Pessoal, olha só, aqui a gente está dando continuidade à parte de tabela periódica, tá? Aula 2 de tabela periódica. Então, vê lá, eu coloquei para vocês alguns tópicos bem objetivos, tá? Para a gente não perder o foco. Propriedades periódicas variam regularmente com o aumento do número atômico, ou seja, a quantidade de prótons. Então, a primeira que a gente vai analisar aí é o raio atômico. Ó, raio atômico está relacionado ao tamanho do átomo. Obviamente, a gente teve a oportunidade de ver que a sua eletrosfera não é totalmente redonda, né? Porém, quando você analisa um aumento ou diminuição desses elétrons, muito provavelmente pode alterar exatamente a dimensão desse raio atômico, tanto para mais quanto para menos. Tranquilo? Então, olha lá, ó. Está relacionado ao tamanho do átomo. O raio atômico depende basicamente de dois fatores. Então, tu tens aí a letra A e a letra B. Letra A, do número de camadas eletrônicas, no caso, quando ele está na mesma família, né? Ou o número de prótons, no mesmo período. Tranquilo? Então, vê bem. Analisa aí, ó. Mesma família, porém, você encontra um com duas camadas e o outro elemento químico com três camadas, né? Então, nesse caso, eu vou encontrar um raio atômico maior naquele que tem uma quantidade de camadas maior. Uma olhadinha no segundo exemplo. Estão no mesmo período. Amores, aqueles elementos que estão no mesmo período, eles têm uma característica interessante. Observe que eu coloquei um átomo do teu lado esquerdo que tem duas camadas, porém o número de prótons, a sua carga positiva no núcleo é menor do que o átomo que está do teu lado direito. A quantidade de carga positiva é maior. Em compensação, o raio atômico ele vai ser o que, pessoal? Menor. Cabeça, por que isso acontece? Por um motivo muito simples. Porque os opostos eles não se atraem, a carga positiva ela não atrai a carga negativa, então aquele elemento químico que apresentar maior carga positiva, ele tem a condição de atrair mais esses elétrons, ou seja, o raio ele tende a diminuir. E quando você analisa um átomo que tenha uma quantidade menor de prótons, esses átomos eles vão ficar mais expostos, eles vão ficar mais espaçados, mais distribuídos ali. Então, com isso, a camada, ou seja, as camadas, elas, apesar de comportar esses elétrons, você vai encontrar um raio atômico maior. Em suma, quantidade de carga positiva menor quando você analisa o mesmo período. O que é que eu vou encontrar? Elétrons mais espaçados. O raio ele aumenta. Quando eu tenho uma quantidade de prótons maior, esses elétrons eles vão atuar atraindo esses elétrons, esses prótons que estão no núcleo, eles vão atrair esses elétrons mais para perto. Ou seja, então esse átomo ele tende a apresentar um raio atômico menor, tá? E isso aí é caracterizado de forma bem simples, do jeito que eu coloquei para vocês. Dá uma olhadinha. Da direita de cima para baixo, da direita para a esquerda. Tranquilo? É onde eu vou encontrar aumento do raio atômico. Dando continuidade, vê lá. Potencial ou energia de ionização. É a energia necessária para arrancar um elétron. Então tu tens aí, ó, um elemento químico X, estado gasoso. Cabeça que tem que ser no estado gasoso, porque no estado sólido eu posso transformar em a substância pode se fundir e no estado líquido ela pode evaporar. Então é melhor você promover esse tipo de característica com um elemento químico no estado gasoso. Então você submete energia e a partir daí eu tenho a liberação desse elétron, né? E como conseguinte também esse elemento químico no seu mesmo estágio, né, que ele se encontrava, no estado gasoso. Quanto menor, olha lá a dica, tá? Quanto menor o raio atômico, maior o potencial de ionização.
Tranquilo? Quanto menor esse raio, o potencial de se ionizar vai ser muito maior. Então, essa característica ela ocorre lá, ó. Dá uma olhadinha ali, ó. De baixo para cima e da esquerda para a direita. Tranquilo? De baixo para cima na tabela e da esquerda para a direita. Tranquilo? Propriedades periódicas ainda. Afinidade eletrônica ou eletroafinidade. Se liga aí, ó. Energia liberada ao receber elétrons. Ou seja, tu tens aí um processo, não esquece, é um processo exotérmico. Liberar energia, tranquilo? Então tu tens um elemento químico e ele tende aí a captar esse elétron, né? Olha o elétronzinho dele sendo captado. Aqui tu tens ele no estado gasoso. Então, esse processo ele é simplesmente chamado por eletroafinidade. Tranquilo? Observa aqui. Quanto menor eu encontro esse raio, maior vai ser a eletroafinidade desse elemento químico. Olha lá, bem bonitinho para vocês. Tranquilo? Então, quanto menor esse raio, maior vai ser a sua eletroafinidade. Né? Então, se liga aí nessas paradas. Olha lá. Fonfon. A turminha do Fonfon aí fazendo um fonfonzinho. Cabeça, o que é que tem a ver essa galera aí do Fonfon com química? Amores, para você não esquecer nunca mais. Ó, a turminha do Fonfon ela está representando os elementos mais eletronegativos. Tranquilo? Então, flúor, oxigênio e nitrogênio nessa sequência aí. O mais eletronegativo, o segundo mais eletronegativo e o terceiro. Flúor, oxigênio e nitrogênio. A turma do Fonfon, não esquece, tá? Então, aqui tu tens outra propriedade muito interessante, que é muito abordada também nas nossas provas, tendência de atrair os elétrons de uma ligação. É nada mais, nada menos que o elemento químico que é eletronegativo. Né? Coloquei átomo A, átomo B. Observe aqui a nuvem eletrônica ela é puxada pelo B, porque ele é mais eletronegativo. Então, um exemplozinho que está muito no nosso cotidiano é a ligação que ocorre entre o ácido clorídrico, né? Hidrogênio, lá à esquerda da tabela, em cima dos alcalinos, não é isso? Os metais alcalinos. O cloro, lá à direita da tabela. Halogênio, pertinho do flúor. Então, ele é muito eletronegativo também. A tendência dele é puxar essa nuvem eletrônica para aí, né? Então, tu tens aí, ó, a dica, ó, para não esquecer. Olha lá, ó. Fluocloro, opa, olha aí aparecendo o cloro, né? Olha aí aparecendo. Por isso que ele é muito eletronegativo. Está pertinho de quem ali? Do flúor. Tranquilo? O outro, tendência a perder elétron. Aumento do raio, ele vai apresentar eletropositividade. Ou seja, quanto maior esse raio atômico, quanto mais esses elétrons eles se distanciam desse núcleo, a condição dele perder elétron é muito maior do que aquele que tem um núcleo denso, que tem a quantidade de camadas menor, onde os elétrons eles tendem a ser mais atraídos por esse núcleo. Tá? Então, vê bem aí, ó, que eu coloquei para vocês a primeira colunazinha ali, né, da tabela periódica. Então, tu tens a propriedade, ela indo da direita para a esquerda e de cima para baixo, né? Olha lá, ó, a setinha certinha, bem bonitinha. Então, aqui tu tens o elemento químico mais eletropositivo que apresenta um raio atômico grande, é exatamente o nosso amiguinho, o Frâncio, tá? Então, aqui a gente tem algumas questõezinhas para fixar, beleza? Então, vê lá. Átomos do mesmo período possuem o mesmo número de camadas ocupadas? Verdadeiro, né? Isso está certíssimo. Foi isso aí que a gente viu nas nossas aulas. Aqueles elementos químicos que apresentam no mesmo período possuem o mesmo número de camadas ocupadas. Então, isso aí está
verdadeiro, né? Átomos do mesmo período possuem o mesmo número de elétrons na camada de valência? Período ou família? Isso aqui é falso, né? Inverteu aí pra gente. Tranquilo? Tá falso. Um átomo cuja família é 18 está classificado na tabela periódica como das 9. Isso! 18 lá no canto, do lado dos halogênios, né? Do ladinho ali dos halogênios. Agora tem o seguinte, observe que o gás nobre não entra na condição de ser de ser eletronegativo, né? Não tem essa condição não. Eles são estáveis, eles não são apáticos, não gostam muito de chamar com os outros, não gostam de se ligar não. São bem na dele mesmo, bem chatinho mesmo, daquele jeito mesmo. Você conhece muita gente que é assim, né? Mas não vamos entrar na questão particular. Ó, brincadeira da parte. Um átomo cuja família 18 está classificado na tabela periódica como gás nobre, certo? Verdadeiríssimo, né? E na tabela periódica atual os elementos estão ordenados em ordem crescente de massa atômica. Verdadeiro ou falso? Falso, gente, falsíssimo. Tu lembras? Henry Moseley, ele destacou por ordem de quê? De número de prótons, número atômico. Então isso aí está falso. Tranquilo? Vamos ver outra. O efeito fotoelétrico está presente no cotidiano. Por exemplo, no mecanismo que permite o funcionamento das portas dos shoppings e nos sistemas de iluminação pública, por meio dos quais as lâmpadas acendem e apagam. Esse efeito acontece porque nas células fotoelétricas os metais emitem elétrons. Opa, grifa aí, ó, vai anotando. Elétrons quando são iluminados em determinadas condições. O potássio e o sódio são usados na produção de determinadas células fotoelétricas pela relativa facilidade de seus átomos emitirem elétrons quando ganham energia. Segundo sua posição na tabela periódica, o uso desses metais será relacionado com... Então, tu tens aí, ó, as proposições. O baixo valor do potencial de ionização dos átomos desses metais, opa, verdadeiríssimo, gente, essa questão. Letra A, certíssimo aí pra gente, já foi de cara, bateu diretamente com o que a gente havia comentado. Baixo valor do potencial de ionização dos átomos desses metais, tranquilo. Alto valor da afinidade eletrônica, opa, para por aí, a afinidade eletrônica dos átomos desses metais não, de jeito nenhum, não apresenta essa característica. C. O alto valor de eletronegatividade dos átomos desses metais não, também não, de jeito nenhum, de forma alguma, não apresenta esse tipo de aspecto. O alto valor do potencial de ionização dos átomos desses, não, ele inverteu, ó. Lá ele colocou na letra A, potencial de ionização, alto valor do potencial de ionização dos átomos desses metais. Não, de jeito nenhum, tá falsíssimo, tá? Então fica a letra A de amor. Vamos ver mais um para a gente fechar. Ó, então aí nós temos o ERN, né? Universidade Estadual do Rio Grande do Norte. De acordo com as propriedades da tabela periódica, marca a alternativa incorreta. Então ele está pedindo aí para a gente a incorreta, né? Vamos lá, vamos ver o que é que ele destaca aí para a gente. Quanto maior um átomo, menor é a energia de ionização. Isso aí está correto. Foi o que a gente viu, né? A gente viu isso. Menor, eu tenho uma quantidade, uma estrutura desse átomo menor, então a sua energia de ionização, né? Quanto maior um átomo, menor é a energia de ionização. Está certíssimo isso aí. O sódio apresenta um raio atômico maior do que o magnésio. Não, se você analisar a tabela periódica, ele está corretíssimo. Está corretíssimo, verdadeiríssimo isso aí. Eletroafinidade é a energia absorvida quando o elétron é adicionado a um átomo neutro. Falso, né? Falsíssimo isso. Quando você caracteriza aí, ele está destacando exatamente a energia que é liberada e não que é absorvida. Tranquilo? D. A eletronegatividade aumenta de baixo para cima nas famílias da tabela periódica.
e da esquerda para a direita nos períodos, certo? Letra E, a tabela periódica atual dispõe os elementos em ordem crescente de número atômico. Certíssimo. Pessoal, então, letra C de cabeça é a questão que está errada, tá? Então, valeu. Tudo de bom aí para vocês. Espero que tenha tirado algumas dúvidas aí, tá? Beijão. Valeu.